Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na divulgação da doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos. Antes de darmos início ao estudo dessa semana, como é de costume, vamos fazendo a nossa prece de abertura. Então vamos asserenando o nosso pensamento, entrando em comunhão com o nosso Criador, o Pai da vida, que nos fez espíritos imortais. Estamos aqui no nosso processo evolutivo, rogando a esse Pai querido, esse Pai de amor e misericórdia, a alegria, a força, a perseverança, para continuarmos desenvolvendo em nós essa centelha divina, que é o amor. Que nós possamos, através dessa conexão, desse compartilhamento amoroso com a nossa existência, com o nosso Criador, que nós possamos alcançar a plenitude, a transformação moral que tanto almejamos. Que nós possamos sempre usar o nosso modelo e guia, o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos trouxe a cartilha do amor, que através dos seus ensinamentos nós possamos cada vez mais conquistar aquilo que nos falta, aquilo que nos aproxima desse amor infinito, dessa caridade que tanto almejamos para conosco e para com o nosso próximo. Que nós possamos ter a compreensão dessa ligação amorosa com esse universo que pulsa dentro de nós, que nos faz ter a sensação de pertencimento ao universo e que somos parte dessa criação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E nessa alegria, nessas vibrações amorosas, nesse desejo de progredir, estamos aqui estudando mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Estamos na lei de destruição, que é a parte 5 da lei natural, a lei que rege o nosso universo. E hoje nós vamos falar sobre a pena de morte. Já falamos, nesse capítulo, sobre a destruição necessária e abusiva, sobre os flagelos destruidores, sobre as guerras, os assassínios, a crueldade. Falamos também sobre o duelo. E agora entramos nessa parte número 7, a pena de morte. É o que vem a ser, na lei de destruição, os esclarecimentos dos benfeitores sobre essa questão. E na questão número 760, Kardec pergunta aos benfeitores: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Aqui Kardec faz essa pergunta por volta de 1850, naquele período em que se encontrava a humanidade, naquele clima da Europa. Então lá já tinha essas questões, e ele perguntou para os benfeitores se um dia irá desaparecer a pena de morte da humanidade, e eles respondem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e a sua suspensão
assinalará um progresso da humanidade, quando os homens forem mais esclarecidos. A pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Então, ele está sendo esclarecido, né, pelos benfeitores que sim, um dia a pena irá desaparecer aqui da face da terra, né, onde os homens fazem justiça, né, com as próprias mãos, né, eles próprios julgam e condenam naquele que cometeu alguma contravenção. Eles se sentem no direito, né, de julgar e de impor ali um veredicto. Mas ele fala, né, que haverá um dia que os homens não terão mais necessidade de ser julgados aqui pelos homens, né? Então vai ser alcançada uma compreensão, um progresso, a tal ponto, né, que será abolido da face da terra essa questão desse julgamento, né, e dessa justiça aqui pela mão dos homens. Ele fala, ainda está muito longe dessa época, que estava falando em 1850 e pouco, né? Então se passaram muito tempo, né? Já quase dois séculos, né? Dessa condição, e já houve muito progresso, né? E aqui tem um grifo de Kardec, né? Que ele fala: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injusto com a sociedade moderna. Ele fala a sociedade moderna daquela época, né? Mas ele faz uma comparação que a gente seria muito injusto com a sociedade daquela época se a gente já não visse algum progresso, né? Nas restrições impostas pela pena de morte entre os povos mais adiantados. Então, naquela época já tinha restrições quanto à pena de morte, né? E a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando é reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, né? Não podemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a sociedade avança, né? A humanidade avança. E aqui ele está falando daquele período, 1850 e pouco, já havia algum progresso, já havia alguma restrição quanto, né, à pena de morte. Se a gente comparar com as civilizações não muito distante daquela época, né? Então, no estudo da história, nós já sabemos do que nos traz, né, o conhecimento de como eram as civilizações anteriores quanto a fazer justiça com as próprias mãos e o tipo de brutalidade e selvageria que se impunha para tirar alguma informação ou para que a pessoa confessasse alguma coisa, ou muitas vezes ela era condenada à pena de morte por crimes que ela nem cometeu, de forma abusiva, violenta e truculenta, né? Com um requinte de crueldade, de perversidade, né? Acima da nossa percepção hoje. Então ele fala, né? Aqui eles estão esclarecendo, sim, ainda existe, mas isso será banido na sociedade, porque as leis vão mudando de acordo com a moralidade, né, daqueles habitantes, daquele local e de como a humanidade também progride. Então a gente vê que hoje também ainda existe alguns lugares que têm a pena de morte, mas que isso já não é um uso geral da humanidade, que é restrito ainda a povos, né, que
que ainda se encontram nessa dificuldade de conduzir a legislação humana pela questão moral, né, pela lei e justiça de Deus. Então, hoje isso já diminuiu bastante e haverá um momento que irá desaparecer, né, da nossa humanidade, nesse movimento onde há o progresso e o avanço moral, né, daqueles que aqui habitam. Na próxima questão, na 761, Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Então, aqui ele está fazendo uma comparação, como a gente viu na lei de comparação, na lei de conservação, o ser humano ele tem que priorizar, ele tem que preservar a sua própria vida, né? Então ele está fazendo esse tipo de pergunta. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Ok, tá certo, é isso mesmo, né? Não se aplica esse direito quando se elimina da sociedade um membro perigoso? Então, aqui ele está justificando, né? Então, não é certo a sociedade eliminar aquele que promove o perigo ao próximo? E eles respondem: há outros meios de preservar-se do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, aqui ele está explicando, né, que quando você tira a vida de alguém, você não está dando a ele a oportunidade dele se redimir, se arrepender. Então, você cessa com aquela brutalidade, talvez uma porta que ele precisasse daquele tempo para refletir sobre os atos equivocados, né, que ele cometeu. Então, aqui nós ficamos impondo, através da força bruta, né, que se elimine o mal. E a gente sabe que mesmo matando o corpo, o espírito revoltado, rebelde, ele vai continuar no equívoco até um despertamento. E talvez se ele tivesse uma oportunidade aqui de refletir por mais tempo sobre aquele ato cometido, ele sairia dessa existência com uma condição diferenciada, né? E chegaria no plano maior, no plano espiritual, numa condição talvez um pouco melhor, né? Na conduta dele, né? Então, uma coisa não justifica a outra, né? A lei de conservação, ela não nos dá o direito, né, de tirar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, né? Se nós pudermos alcançar a condição de preservar tanto a nossa vida quanto a do próximo, né, para que ele desperte também, isso nós já vimos, né, nas questões anteriores, quando fala dos assassínios. Na questão número 762, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? E eles respondem: necessidade não é um termo. Quer dizer, fazer o mal nunca foi necessário, né? É uma escolha equivocada ainda na condição do ser humano, né? Que ele ainda não tem uma outra oportunidade, então ele escolhe o que ele tem ali naquele momento. Então, o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor, mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos em tempo de ignorância em nome da justiça. Então, sim, naqueles tempos cometia-se atrocidade porque não tinha ainda uma opção melhor, né? O ser humano naquela condição, ele não sabia discernir corretamente o que era justo e injusto. Mas hoje nós temos essa compreensão, então nós já podemos repudiar os excessos, né, cometidos pela ignorância em nome da justiça, que na verdade não é justiça, né, seria ali uma vingança, né, vamos dizer assim. Na próxima questão,
na 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso da civilização. Então ele pergunta, hoje existe sim a pena de morte, mas existe ali algumas regras, né? Alguns mecanismos que restringem algumas condutas, né? Então isso é um progresso da civilização e eles respondem, podes duvidar disso? Né? Então, não há dúvida que sim, existe um progresso. Né? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar o peso do sofrimento, a confissão de um crime de que muitas vezes ele não havia cometido. Ele está aqui pedindo para a gente refletir, né? Quando você volta lá para trás e entra em contato, né, com as notícias, os relatos de todas as maldades, atrocidades, violência, né? Tudo aquilo que foi cometido lá no passado para torturar, para condenar, para matar, né? Ou para arrancar uma confissão, mesmo que a pessoa não tivesse, né, cometido aquele crime, a gente não fica indignado? Pois bem, se tivesse vivido naqueles tempos, acharia tudo isso muito natural e talvez tivesse feito o mesmo. É assim que parece justo numa época, parece bárbaro em outro. Então, quando a gente olha para essas notícias hoje, a gente acha aquilo bárbaro. Mas naquele movimento, naquela circunstância, naquela época, as pessoas achavam tudo muito natural e assistiam isso como se fosse espetáculos. Se a gente pensar lá na Roma Antiga, né, no circo romano, onde as pessoas eram colocadas em arenas para ser devoradas por leões, existia plateia ali, né, vibrando, desejando ver aquilo e olhavam aquilo com satisfação. Então hoje a gente acha bárbaro, mas naquela época era prática comum. As pessoas iam ali assistir como se fosse um evento, né? Então, olha quanto já se avançou. E ele continua: as leis humanas modificam-se conforme o progresso e se modificarão ainda mais até que sejam colocadas em harmonia com a lei divina. Então, a lei divina é a lei do amor. Quando nós alcançarmos essa compreensão, que somos todos filhos de Deus, que somos irmãos, ninguém irá tratar o seu irmão com essa condição de violência, de fazer julgamento, de dar veredicto, de achar que tem poderes, né? De discernir, de julgar alguém ou de condenar alguém. Então, sim, alcançaremos essa condição. Já alcançamos algumas condições, né? Mas um dia será banido por completo essa condição, né, de pena de morte. Vamos aqui. E tantas outras, né, que nos afasta dessa lei divina, da justiça divina, né? Na questão número 764, Kardec pergunta: Jesus disse, quem matar pela espada, perecerá pela espada? Essas palavras não representam uma consagração à pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é aplicação dessa pena? Tá, que ele está colocando uma fala de Jesus, né? Quem matar pela espada irá também, perecerá pela espada. Né? Então aqui ele fala, isso não é consagração de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, bateu, levou, né? Quer dizer, você faz para mim, eu faço para você, você vai pagar na mesma moeda? É isso que ele está perguntando. Então, isso daqui, né, não é aplicação dessa lei quando a gente fala dessa pena de morte? E olha o que eles respondem. É muito interessante nessa resposta. Tomai tento, né? Toma cuidado, né? Estás equivocado quanto a essas palavras e como sobre muitas outras. Então a gente lê as expressões e a gente toma um sentido próprio e não a profundeza
né, em relação a um olhar distanciado do nosso olhar humano, nosso olhar rasteiro. Então, quando a gente escuta alguma coisa que Jesus falou, a gente tem que transcender, tem que levar ao alto, olhar com os olhos, né, espirituais, olhar por cima e não com o peso da matéria. E olha o que ele explica sobre essa lei de Talião, os benfeitores. A pena de Talião é a justiça de Deus. Então, quando a gente lê aqui com essa conotação, a pena de Talião é a justiça de Deus. Então, não é o homem aplicando a justiça que é de Deus. Deus é misericordioso, é justo, é bom, é o Criador de todas as coisas. Então, a justiça dele é que prevalece. É ele que tem a condição de, a gente fala, de justiça, de educar os seus filhos. Então, quando a gente pensa em justiça de Deus, educar os seus filhos no caminho do bem. E ele que nos coloca nesse movimento de educação, porque ainda ele continua respondendo, porque sois punido naquilo que pecais, nessa ou em outra existência. Então, aqui o que ele está falando? Quando a gente se afasta da lei do amor, nós vamos ter que nos reconectar com a lei de amor. Se não for nessa existência, será na próxima. E é Deus que tem os mecanismos de justiça, de educação, para nos recompormos no caminho do bem. Então, a lei de Talião é essa justiça de Deus que nos propicia para que nós retornemos no nosso real objetivo, o progresso, desenvolver o amor. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. A que sofrerá o mesmo, ele será educado para entender o que o irmão sofreu, para ele sentir nele mesmo o quanto é doloroso, o quanto é sofrido passar por aquela situação. Então é assim, nesse sentido que ele está falando. É nesse sentido que as palavras de Jesus, então, é nesse sentido que ele fala que o semelhante sofrerá uma situação semelhante, né? Que aquele que promoveu o desarranjo na vida de alguém, ele vai passar por uma circunstância parecida ou vai estar comprometido de alguma forma a se recompor, a se retratar com ele mesmo, para que ele possa avançar, para que ele possa, né, alcançar essa plenitude. Ele tem que se recompor com ele mesmo, com a consciência dele. Então, muitas vezes vai ter que sentir na pele, ou vai ter que trabalhar em favor de fazer reparações. Por exemplo, eu queimei alguém, eu destruí alguma coisa, eu destruí a propriedade de alguém no incêndio. De repente eu venho na condição de ser bombeiro, de socorrer, de auxiliar. De repente eu venho na condição de ser um médico, cirurgião plástico, para recompor a pele das pessoas com queimadura. Essa é a lei de Talião, essa é a justiça de Deus, né? Então a gente tem que olhar com uma profundidade para a gente não cair, né? Achando que nós temos que promover justiça, quando na verdade é a nossa vingança, né? É ali nós fazendo, achando que temos o direito, né? De exercer qualquer justiça em nome de Deus. Então ele pergunta, né? E ele continua falando. Jesus também falou: perdoai os vossos inimigos. E não nos vos ensinou a pedir que Deus também perdoe as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos, né, aqueles que nos ofenderam na mesma proporção. Então, a gente precisa compreender bem isso, que nós estamos aqui também para nos recompormos com aqueles que nos prejudicam, que nos caluniam, que nos causam conturbações. Nós temos na nossa mão a ferramenta do perdão, para que a gente também possa caminhar, né, sem guardar as mágoas, ressentimentos, o desejo de vingança.
Então, do mesmo jeito que os nossos ofensores têm uma tarefa, nós também temos a oportunidade de exercer a tarefa do perdão. E isso nos cabe. Ele vai ter que se recompor com os equívocos dele, mas a nossa condição de perdoar também já nos dá uma transformação diferenciada em relação àquela circunstância. E na última questão, Kardec pergunta: que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Muitos falam assim, matam, cometem equívocos em nome de Deus, e eles respondem: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam o quanto estão longe de compreender a Deus e quanto ainda têm a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus. Os que fazem isso são responsáveis por assassinatos. Então, assim, comete o equívoco e ainda põe na conta de Deus, né? Então, cada um vai ter que se recompor com essa situação, porque não compreendem Deus na sua grandeza absoluta. Porque Deus não nos deu nenhum mandato aqui para cometer nenhum tipo de situação equivocada. Nós reencarnamos para vencer, para nos melhorar e para nos transformar, e não para ser o braço da lei em nome de Deus, porque isso, na verdade, ainda é a nossa animalidade, né? A gente se disfarça nessa condição, quando na verdade ainda estamos movidos pela vingança, pelo egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, que nós possamos refletir nessas questões, né? E cada vez mais, estudando a doutrina, vamos tendo a compreensão, né? E não ficamos nessas palavras equivocadas, né? Que muitas vezes soam nossos ouvidos de uma forma diferente do que realmente, né, Jesus nos trouxe. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.